Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Fazer uma rápida reflexão em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Vou ler alguns versículos para chegar a uma mensagem que Deus pôs no meu coração. Eu disse assim, capítulo 1, versículo 3, muito conhecido dos irmãos. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e foi assim. E chamou Deus, a expansão do céu, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca, e foi assim. Versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Percebem? Versículo 14. E disse Deus, haja luminares na terra, na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 24. E disse Deus, produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O interessante aqui nesse versículo foi lido só a primeira parte, a parte A dele, amados, que está bem declarado, e disse Deus. O mar lhe obedeceu, a terra lhe obedeceu. Vemos que quando Deus diz assim algo para fazer, vejam que até os ventos lhe obedecem. Isso foi falado de Jesus quando acalmou a tempestade. Percebe, amados, que Deus tem dado muitas ordens ao seu povo. Veja que o mar obedece, a terra obedece e produz frutos. Vemos aqui, amados, aqui pelo capítulo 2, versículo 17, nos é dito assim, uma ordem de Deus. Versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comereis livremente. Versículo 16, Agora o 17 diz assim, o 2,17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 16 começa dizendo, e ordenou o Senhor. O que é uma ordem? Ordenar. Você dar uma ordem a alguém, uma ordem assim, em algo corriqueiro, é uma coisa. Mas ordenar, você está dando ênfase, eu preciso, isso tem que ser feito, não há como negociar. Eu ordenei, eu quero que seja feito. Como fosse um rei dizendo a seus súditos, eu ordenei que seja feito. Não me venha com desculpas ou tentando uma outra maneira de cumprir o que eu lhe ordenei. Então, quando Deus nos ordena algo, as ordenanças de Deus, os seus 10 mandamentos, por exemplo, não são pesados. São pesados para aquele que não teme ao Senhor. Os princípios, as ordenanças do Senhor para o homem e a mulher, eles se tornam pesados
quando ele quer achar uma desculpa para desobedecer ao Senhor. Essa é a questão. Então, tudo que Deus nos manda fazer e nos pede e nos proíbe, por assim dizer, né, é porque Ele nos ama. E quando Ele nos proíbe e nos ordena, temos que obedecer, não dar desculpas. Ah, eu fiz porque isso, eu fiz. Não. Para Deus isso não convém. Para Deus não há como você achar desculpas. Ele te conhece. Mas eu quero chegar ao ponto principal, amados, é aqui no capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as livrarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, percebe? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Vocês acham que ele não sabia o que Deus falou para ela? Sabia, né? Ele deve ter ouvido sim, com certeza. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio dela, no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Se lermos o versículo rapidamente, não vamos perceber um certo erro, uma certa acrescento em que Eva pôs ali. Percebe aqui, amados, que ela diz: não comeremos e nem tocareis nele. Não comereis e nem tocareis. Compare esse versículo 3, do capítulo 3, com o capítulo 2, versículo 17. Diz assim, ó: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Percebe? Não comerás. E o que ela disse? Não comerás e nem tocareis. De grosso modo, se alguns leem rapidamente e alguns até perceber esse acrescento que ela deu ali, não, mas ela estava dizendo que nem tocando, se pôr a mão ali já pecou, já morreu. Não. A ordenança que Deus diz: não comerás. A princípio, quando ela diz não nele tocareis, Satanás viu uma brecha para dizer assim para ela: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Por quê? Quando ele viu que ela acrescentou algo, ela viu que a obediência dela não era uma obediência sincera e correta. Eu quero dizer para vocês, amados, que quando você acrescenta algo na palavra de Deus, quando você acrescenta, você usa um texto bíblico e fala ainda mais, muitos hoje parafraseiam, vamos dizer assim. Às vezes usamos um texto bíblico e damos aquela alongada sobre o assunto. Não se esqueça de sempre avisar: isso não está na Escritura Sagrada. Eu estou parafraseando, eu estou conjecturando essa palavra, essa mensagem, mas não está na Bíblia. Nunca se esqueça de avisar o seu ouvinte. Por quê? Para que ele não venha a viver de acordo com aquilo que você acrescentou. Percebe? Por que eu digo isso? Quando ela disse nem tocareis, percebe? Ela está dizendo: se você tocar no fruto, já morreu. Né? Mas Deus deixou bem claro: não comereis. A princípio, quando ela diz não tocareis, alguns podem dizer: não, mas ela estava sendo bem severa, dizendo: ó, a gravidade desse pecado é tão grande e é de morte, que se eu apenas tocar eu morrerei. Não, Deus não disse isso. Ela poderia até tocar no fruto. O pecado estava em comer o fruto. Percebe? Amados, nós podemos ver aqui no versículo 6, assim, ó: e vendo a mulher que a árvore era boa e agradável de se comer, né, e agradável aos olhos, percebe? Quer dizer que ela não podia tocar, mas podia olhar.
né, agradável aos seus olhos, podia estar olhando. Nos dias de hoje não é diferente, se você vê algo bonito. Vamos usar um exemplo, homem ou mulher, se vê algo passando e você acha que é bonito. Você não precisa tocar para pecar. Se é agradável aos seus olhos, você tem pensamentos impuros, percebe? Sim, você pecou. Mas você pensa, não, é se eu tocar nela, assim eu pecarei. Não. Se você olhar, já pecou. Percebe? A Escritura Sagrada nos diz, né? Os pensamentos. Então percebe que alguns acham que uma coisa pode e outras não. Quando ela diz que tocar é pecado, mas olhar e ser agradável aos olhos, ela estava pondo, vamos dizer assim, separações entre o que é pecado e o que é pecado, mas não é grave para a morte. Esse eu posso, esse eu não posso. Mas quando, veja aqui, Amazon, agradável aos olhos, ó, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Veja que ela pegou e comeu. No começo, nem tocar. Como é que ela teve coragem então de tocar no fruto e o comer? Percebe? E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Percebam que aquela mulher que parecia tão sincera, nem tocareis, além dela tocar, o que ela achou que nem tocando, ela comeu e ainda deu ao seu marido. O que eu quero dizer para você nessa tarde, que a palavra de Deus, ela é completa, não se acrescenta e nem se tira nada dela. O que aqui está é para que nós possamos viver de acordo com o que está aqui na palavra. A partir do momento que você acrescenta algo, ou retira algo, o inimigo percebe porque ele conhece a Escritura Sagrada, ele sabe o que lhe é dito ali, falando até muitas vezes dele, muitas vezes falando sobre quem ele é e como ele tem agido. Quando ele percebe que você tem aumentado ou acrescentado algo da palavra de Deus, que Deus não mandou dizer e não disse, se torna um alvo do inimigo e muito perigoso de você cair. Porque quando você acrescenta, você fala assim, mas que mal tem eu acrescentar um pouquinho o versículo. A Escritura Sagrada nos diz que é anátema, amaldiçoado, percebe? E por conta disso, amados, muitos hoje têm vivido uma vida sem Deus, uma vida longe dos caminhos, porque foi acrescentado algo que Deus não mandou e ele não conseguiu seguir a caminhada, porque foi acrescentado muitas coisas em que Deus não falou. E quando Deus fala, ela é completa. A pessoa ouve, entende, já é o necessário para que ela continue a caminhada. Quando se fala de Jesus na cruz do Calvário, que padeceu por mim e por ti, todas as nossas angústias, nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre seus ombros. Isso basta. Hoje, amados, se uma palavra não tiver revelações de carro, casas e muito mais, ela não tem valia. Se a palavra for sobre salvação, Jesus está voltando, Jesus quer que você se converta a Ele hoje, não pare com esse caminho. O caminho que você está seguindo, infelizmente, pode levar à condenação. Esses tipos de palavra, hoje elas não têm valor e os ouvintes, aqueles que ouvem elas e não se agradam, se levantam contra e ficam muito bravos. Por quê? A palavra que mexe, salvação. Não estou dizendo que está errado, né? Não estou dizendo que está errado você querer ter uma boa casa, um bom emprego, um bom carro. Não estou dizendo isso. Isso é uma consequência. Isso vem para aquele que teme ao Senhor, mas porque não teme ao Senhor também. As pessoas que não querem saber de Deus têm tudo isso também, percebe? Mas não tem a salvação. Busque a salvação em Jesus Cristo. Essa é a verdade.
Não acrescente nada. A Escritura Sagrada ela é perfeita e completa. Percebe? O perigo que está em você acrescentar algo que Deus não disse. Mas quando Ele diz, quando a Escritura Sagrada ampara o que você fala, você sendo um profeta do Senhor se cumprirá. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, aqui estamos nessa tarde, Senhor. Falando Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor, aquele que precisa. Que possamos, ao falar do Teu Evangelho, Tua palavra, Senhor, não acrescentar nem diminuir, porque ela é perfeita e eficaz para alcançar aquele que está perdido, ó Senhor. Aquele que precisa de uma restauração, um reconhecimento em que sem Jesus ele está perdido, mas com Jesus ele acha os caminhos que o Senhor preparou. Senhor, fala nessa tarde essa pessoa que está me ouvindo, que quem sabe desistiu no meio do caminho, por tantas coisas que as pessoas têm muitas vezes dito a ela e que o Senhor não falou, não ampara. Elas têm achado pesado demais. Como eu falei no início, a Tua palavra, Senhor, Teus mandamentos não são pesados. Para aquele que quer transformação, eles não são pesados. Senhor, alcança essa vida nesse momento. Que ela medite na Tua palavra, na Escritura Sagrada, Senhor. E que possa, Senhor, testemunhar que o Senhor é bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, te peço humildemente. Obrigado, ó Deus, por esta tarde que o Senhor nos preparou nesse lindo local. Em nome de Jesus. Amém.